No meio de um cenário geopolítico turbulento, os eventos que se desenrolam na frente leste entre a Rússia e a Ucrânia têm capturado a atenção mundial. Imagine isso: uma paisagem pontilhada de aldeias resilientes, vastas zonas cinzentas transformando-se em territórios vermelhos perigosos, e o zumbido constante de manobras militares preparando o palco para uma história de jogo estratégico. Ao mergulharmos nessa narrativa intrincada, convidamos você a viajar pelos terrenos acidentados de Donbás do Sul, onde as forças da Federação Russa fazem avanços calculados, desafiando o status quo a cada movimento estratégico. É uma história que continua a evoluir, como um jogo de xadrez jogado em grande escala, com cada lado preparado para aquele checkmate decisivo. Ontem, a aldeia de Burlat marcou uma mudança significativa. A 60ª Brigada Russa, como uma maré implacável, se infiltrou nesse terreno que antes era neutro. A zona cinzenta, um buffer que antes separava os combatentes, agora está encolhendo, suas fronteiras redesenhadas em favor dos avanços russos. Esta não é apenas uma história de território. É um testemunho do fluxo e refluxo do poder militar, onde cada quilômetro ganho é um testemunho de estratégia e resistência. Enquanto isso, no leste, a 5ª Brigada de Tanques russa mantém sua posição, tendo tomado a aldeia de Novo Ocheretuat. Essas tropas, como falanges modernas, asseguraram posições próximas a Mokrialos, usando as defesas naturais das florestas ribeirinhas a seu favor. O avanço russo para o oeste, ganhando até 1,25 quilômetros, não é meramente um ajuste geográfico, mas uma narrativa de dinâmicas de poder em mudança. As zonas cinzentas ali estão assumindo um tom mais profundo de vermelho, sinalizando uma mudança de controle que ecoa nas fileiras. No entanto, no teatro de guerra em constante mudança, nada é estático. O exército ucraniano, destemido, recalibrou suas defesas. A linha que antes era mantida em Burlat moveu-se para o norte, uma retirada estratégica que ecoa a fluidez desse conflito. A leste de Mokrialos, a 40ª Brigada de Infantaria de Fuzileiros Navais russa está em movimento, de olho no assentamento de Dnipro Energia. Relatórios ucranianos sugerem que unidades russas fizeram contato inicial com os sistemas defensivos do assentamento, um movimento que, se confirmado, sinalizaria uma posição significativa. Mesmo enquanto esses desenvolvimentos se desenrolam, a Fechou Brigada Russa, juntamente com a 5ª Brigada Blindada, está assegurando a estrada estratégica 1NZA em Qazernov, cimentando ainda mais sua presença. As florestas, antes testemunhas silenciosas, agora ecoam com os sons do avanço militar. O avanço russo, com um alcance de até 2,5 quilômetros para o norte, remodela a frente mais uma vez. É um testemunho da busca implacável por objetivos estratégicos, onde cada movimento é antecipado e contrariado nesse tabuleiro de xadrez de alto risco do conflito. Ao nos voltarmos para a frente norte, a aldeia de Bilohorivka permanece resiliente, um ponto focal que resistiu aos esforços militares russos por 2 anos. No entanto, a ofensiva atual, liderada pela 7ª Brigada Russa, finalmente rompeu essa fortaleza. Após anos de pressão sustentada, a aldeia agora está sob controle russo. Uma vitória simbólica marcada pelo hasteamento da bandeira russa, uma cena capturada e compartilhada, um lembrete gritante das marés em mudança. A 81ª Brigada Aeromóvel Ucraniana, outrora entrincheirada em Bilohorivka, foi forçada a recuar, marcando uma mudança significativa no controle. As forças russas avançaram até 3 quilômetros em direção ao sudoeste, estendendo sua influência sobre essa aldeia estratégica. A longa linha de defesa ucraniana foi perfurada, alterando o curso da frente e sinalizando uma recalibração das dinâmicas do campo de batalha. As zonas cinzentas, um testemunho de incerteza, estão gradualmente sendo consumidas pelo vermelho que avança. Essa narrativa de avanço e retirada, de ganho e perda, é ainda colorida pela proeza tecnológica em exibição. Na noite passada, as Forças Armadas russas lançaram um ataque sem precedentes, implantando 267 drones e 3 mísseis balísticos em locais-chave da Ucrânia. A defesa aérea ucraniana, uma guardiã vigilante, conseguiu abater um número significativo dessas ameaças. Ainda assim, a escala do ataque é um lembrete gritante dos riscos envolvidos. Ao testemunharmos o drama se desenrolando no chão,
a frente diplomática apresenta sua própria intriga. Relatórios de uma suposta reunião entre autoridades russas e americanas na Arábia Saudita foram negados pelo Kremlin, adicionando uma camada de complexidade a uma já intrincada tapeçaria geopolítica. Enquanto isso, a negação de Elon Musk sobre reivindicações de acesso ao Starlink ilustra ainda mais a natureza multifacetada do conflito moderno, onde tecnologia e informação são tão fundamentais quanto botas no chão. Em meio a esses desenvolvimentos, as declarações do presidente ucraniano refletem uma nação lutando com as realidades da guerra e a necessidade de alianças estratégicas. Sua recusa em assinar acordos que possam onerar gerações futuras ressalta um desejo de autonomia e garantias de segurança de aliados. No entanto, o caminho à frente continua repleto de desafios, cada movimento cuidadosamente calculado em uma busca por soberania e estabilidade. Ao concluir esta análise de um conflito marcado pela resiliência e manobras estratégicas, ficamos ponderando as implicações mais amplas. O que o futuro reserva para essas regiões em conflito? Como as areias movediças do controle impactarão a vida daqueles pegos no fogo cruzado? Essas perguntas permanecem, instigando-nos a permanecer informados e engajados, a buscar entendimento em um mundo onde conflito e diplomacia dançam uma valsa delicada. À medida que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua a se desenrolar, nos vemos cada vez mais imersos nas complexidades dessa saga geopolítica. Imagine as manobras táticas ocorrendo em um vasto e acidentado tabuleiro de xadrez, onde cada decisão carrega consequências significativas para ambos os lados. O cenário é uma paisagem marcada por linhas de frente em mudança e ganhos estratégicos, onde cada avanço e recuo conta uma história de determinação e resiliência. Nas regiões orientais, os sucessos recentes do exército russo são marcados por seu avanço na aldeia de Burlat, um movimento que remodelou os contornos da Zona Cinzenta. Esta área de amortecimento, outrora um símbolo de incerteza, está agora sendo sistematicamente absorvida em território controlado pela Rússia. A posição da 65ª Brigada nessa região é indicativa de um impulso mais amplo, um testemunho de planejamento meticuloso e execução. À medida que as linhas de frente são redesenhadas, a narrativa do controle territorial assume novas dimensões, com cada quilômetro ganho servindo tanto como uma vitória estratégica quanto como um impulso psicológico. Entretanto, ao mudarmos nosso foco mais para o leste, a 5ª Brigada de Tanques russa solidificou sua presença na aldeia de Novo Ocheretuat. Aqui, a paisagem do engajamento militar é definida por uma série de posições estratégicas ao longo das margens dos rios e áreas florestais, defesas naturais que oferecem tanto desafios quanto oportunidades. O avanço russo para o oeste, ganhando até 1,25 quilômetros, é um movimento calculado que sublinha sua intenção de remodelar o campo de batalha em seu favor. Esta evolução contínua da linha de frente é uma ilustração vívida da natureza dinâmica da guerra moderna, onde adaptabilidade e previsão são essenciais para manter o impulso. No entanto, o exército ucraniano, resiliente e engenhoso, não ficou parado. Em resposta a esses avanços, eles reposicionaram estrategicamente suas defesas, movendo-se para o norte a partir das posições anteriormente mantidas. Essa retirada tática é tanto um reconhecimento das realidades em mudança no terreno, quanto uma manobra estratégica projetada para conservar forças para futuros combates. No teatro fluido do conflito, tais ajustes são vitais, garantindo que as forças permaneçam ágeis e prontas para responder a ameaças em evolução. Ao continuarmos a explorar as complexidades desse conflito, a aldeia de Bilohorivka emerge como um ponto focal. Por mais de 2 anos, esse pequeno assentamento resistiu aos esforços do exército russo para tomar o controle. No entanto, a recente ofensiva da 7ª Brigada Russa finalmente rompeu o impasse, marcando um ponto de virada significativo. A captura de Bilohorivka não é apenas um ganho territorial, é uma vitória simbólica que fala a perseverança e acumen estratégico das forças russas. O hasteamento da bandeira russa sobre a aldeia é um momento que ressoa muito além do campo de batalha imediato, um testemunho do equilíbrio de poder em mudança. A linha de defesa ucraniana, outrora uma barreira formidável,
foi rompida, provocando uma reavaliação das prioridades estratégicas. Com as forças russas avançando até 3 quilômetros em direção ao sudoeste, as zonas cinzentas estão rapidamente sendo transformadas em áreas de controle russo. Essa mudança é uma indicação clara das dinâmicas em mudança no terreno, onde cada movimento é cuidadosamente calculado para maximizar a vantagem estratégica. Enquanto esses desenvolvimentos se desenrolam no chão, as ondas de rádio estão repletas de relatos de um ataque russo sem precedentes, envolvendo o envio de 277 drones e 3 mísseis balísticos. Esse ataque aéreo, visando locais-chave ucranianos, sublinha a natureza multifacetada da guerra moderna, onde a destreza tecnológica desempenha um papel crucial ao lado das táticas militares tradicionais. A defesa aérea ucraniana, um componente crítico da estratégia de defesa do país, tem desempenhado um papel admirável, interceptando um número significativo dessas ameaças. No entanto, a escala do ataque serve como um lembrete gritante dos desafios enfrentados por aqueles na linha de frente. Enquanto o conflito se intensifica, a arena diplomática oferece seu próprio conjunto de desafios e oportunidades. Relatórios sobre uma potencial reunião russo-americana na Arábia Saudita foram recebidos com negações do Kremlin, adicionando uma camada de intriga a um cenário geopolítico já complexo. Enquanto isso, a negativa pública de Elon Musk sobre as reivindicações de acesso ao Starlink destaca a interconexão entre tecnologia e conflito moderno. Esses desenvolvimentos servem como um lembrete da intrincada teia de relações e interesses que definem o palco internacional. Em meio a esses eventos em andamento, as declarações do presidente ucraniano refletem uma nação lutando com os desafios duplos da guerra e da diplomacia. Sua recusa em assinar acordos que possam onerar gerações futuras ressalta um compromisso com a preservação da soberania e a garantia de alianças estratégicas. No cerne dessas decisões está o desejo de garantias de segurança, um reconhecimento da necessidade de parcerias robustas em um mundo incerto. Ao refletirmos sobre a narrativa em evolução deste conflito, ficamos com uma série de perguntas que desafiam nossa compreensão das implicações mais amplas. Como as areias movediças do controle territorial impactarão a vida daqueles pegos no fogo cruzado? Quais são as consequências a longo prazo dessas manobras estratégicas para a estabilidade regional? Essas perguntas permanecem, instando-nos a permanecer vigilantes e informados, a buscar insights mais profundos em um mundo onde as linhas entre conflito e diplomacia são continuamente redesenhadas. Ao mergulharmos ainda mais nas intricadas questões do conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia, encontramo-nos cativados pelo drama que se desenrola em múltiplas frentes. Esta não é apenas uma história de engajamentos militares, mas uma narrativa complexa que entrelaça estratégia, resiliência e a busca constante por soberania. Imagine uma paisagem onde aldeias se tornam símbolos de resistência e determinação, onde cada ganho estratégico ecoa pelos corredores do poder, remodelando o cenário geopolítico de maneiras profundas. A recente captura da aldeia de Bilohorivka pela 7ª Brigada Russa é um momento crucial nesta saga em andamento. Após mais de 2 anos de esforços implacáveis, a quebra desse reduto marca uma mudança significativa no equilíbrio de poder. O hasteamento da bandeira russa sobre Bilohorivka é um símbolo de vitória, um testemunho da habilidade tática e perseverança das forças russas. No entanto, esse ganho não é meramente territorial. Representa uma mudança mais ampla na dinâmica do conflito, onde cada sucesso no terreno reverbera através dos cálculos estratégicos de ambos os lados. A 81ª Brigada Aeromóvel Ucraniana, outrora entrincheirada em Bilohorivka, foi forçada a reavaliar sua posição. Essa retirada, embora uma necessidade tática, destaca a natureza fluida da guerra moderna, onde adaptabilidade e previsão estratégica são cruciais. As forças russas avançaram até 3 quilômetros em direção ao sudoeste, consolidando ainda mais seu domínio sobre essa aldeia estratégica. A longa linha de defesa ucraniana foi rompida, provocando uma reavaliação das prioridades estratégicas e uma recalibração dos esforços para contrariar esse avanço. Ao examinarmos as implicações mais amplas desses desenvolvimentos, voltamos nossa atenção para os céus,
onde um grande ataque aéreo russo se desenrolou. O envio de 277 drones e 3 mísseis balísticos representa uma escalada significativa no conflito, sublinhando a natureza multifacetada da guerra moderna. A defesa aérea ucraniana, um componente crítico da estratégia de defesa do país, desempenhou admiravelmente ao interceptar um número significativo dessas ameaças. Ainda assim, a escala do ataque serve como um lembrete gritante dos desafios enfrentados por aqueles na linha de frente, onde tecnologia e estratégia se entrelaçam em uma batalha de alto risco pelo controle. A arena diplomática, por sua vez, oferece seu próprio conjunto de desafios e oportunidades, enquanto relatórios sobre uma potencial reunião russo-americana na Arábia Saudita foram recebidos com negações do Kremlin. Essa camada de intriga adiciona complexidade a um cenário geopolítico já intricado, onde a dança da diplomacia é tão crucial quanto as manobras no campo de batalha. A interconexão entre tecnologia e conflito moderno é ainda mais destacada pela negativa pública de Elon Musk sobre as reivindicações de acesso ao Starlink, ilustrando a teia intrincada de relações e interesses que definem o palco internacional. Em meio a esses eventos em andamento, as declarações do presidente ucraniano refletem uma nação lutando com os desafios duplos da guerra e da diplomacia. Sua recusa em assinar acordos que possam onerar gerações futuras ressalta um compromisso com a preservação da soberania e a garantia de alianças estratégicas. No cerne dessas decisões está o desejo de garantias de segurança, um reconhecimento da necessidade de parcerias robustas em um mundo incerto. Ao refletirmos sobre a narrativa em evolução deste conflito, ficamos com uma série de perguntas que desafiam nossa compreensão das implicações mais amplas. Como as areias movediças do controle territorial impactarão a vida daqueles pegos no fogo cruzado? Quais são as consequências a longo prazo dessas manobras estratégicas para a estabilidade regional? Essas perguntas permanecem, instando-nos a permanecer vigilantes e informados, a buscar insights mais profundos em um mundo onde as linhas entre conflito e diplomacia são continuamente redesenhadas. Nesta história em constante evolução, convidamos você a se manter engajado, a explorar as complexidades deste conflito e suas implicações mais amplas para o mundo. À medida que a narrativa se desenrola, somos lembrados da resiliência e determinação daqueles na linha de frente, bem como da dança intrincada da diplomacia que molda o futuro. Com cada desenvolvimento, somos atraídos mais profundamente para a história, compelidos a buscar compreensão e insight em um mundo onde conflito e resolução estão inextricavelmente ligados. O que o futuro reserva enquanto esta história de estratégia e resiliência continua a se desenrolar? Convidamos você a nos acompanhar nesta jornada, a explorar as intricadas questões de um conflito que capturou a atenção global e a ponderar as perguntas que moldarão o futuro desta região e além.